Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde a sua vida neste dia. Eu estou aqui hoje para me unir a você na celebração da ceia que foi ordenada pelo nosso Senhor Jesus. No mês passado, nós não celebramos a ceia dentro de nossos cultos, mas foi lançado a você um desafio de celebrar a ceia em sua casa, com a sua família. Eu espero que você possa tê-lo feito e ter tido uma grande experiência através deste ato. Hoje, eu quero convidar você então a se unir a mim e a todos aqueles que estão agora conectados conosco através de nossas redes sociais para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Quero ler com vocês o texto que se encontra em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O texto se refere à pessoa de Jesus Cristo. Verso 17 diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura, debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Amados, eu quero dizer para vocês, nesse dia, que nós temos o privilégio de podermos participar da mesa do Senhor. Todas as vezes que nos reunimos diante desta mesa, nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo. Nós estamos anunciando que Cristo reconciliou todo o mundo, todo o universo, todos os seres humanos, todas as criaturas, todas as coisas. Ele reconciliou. Isto é, ele fez com que tudo voltasse a viver em harmonia com Deus novamente. E quando nós estamos aqui, diante desta mesa, nós estamos anunciando esta mensagem, que todas as coisas foram reconciliadas por meio do seu sangue que foi derramado na cruz. Este foi o preço pago para que eu e você pudéssemos participar desta mesa sem culpa, não mais como inimigos de Deus, não mais como estranhos para Deus, mas agora como filhos adotados em Cristo Jesus. Eu quero então convidar você a comer do pão e a beber do cálice, nesta certeza que todos foram reconciliados com Deus. Portanto, todas as vezes que nós comemos e bebemos deste cálice, nós devemos fazê-lo na certeza de que vivemos em unidade com Cristo Jesus, na certeza de que somos um com Cristo, assim como somos um com todos aqueles que têm professado esta fé, que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu a nossa morte, que na cruz nos reconciliou novamente com Deus. O sangue de Cristo nos justificou. Sua morte na cruz ofereceu a nós o perdão da parte de Deus. E que nós possamos sempre compreender que comer do pão e beber do cálice é o anúncio desta verdade. E que esta verdade não pertence somente a mim, não pertence somente a você, mas a todas as pessoas do mundo. Até mesmo aquelas que ainda não conhecem essa verdade. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que ele se sentia devedor do Evangelho àqueles que não o conheciam, dessa verdade que foi
realizada por Jesus Cristo na cruz. Então, quando nós nos assentamos nessa mesa, nos tornamos todos iguais, todos irmãos, irmãs, unidos pelo sangue do Cordeiro, sustentado pela mesma vida, a vida de Cristo que foi derramado naquela cruz. Portanto, todos nós nos olhamos uns aos outros, na mesma estatura, em igualdade diante de Deus, em igualdade uns para com os outros. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Se considerar maior ou melhor do que o outro, por qualquer razão que seja, por causa do seu cargo, da sua profissão, da sua formação acadêmica, profissional, por causa do que você alcançou financeiramente, por causa da sua cor, da sua pele, da sua raça, se considerar melhor que o outro, é viver a síndrome de Lúcifer. É participar desta mesa de forma indevida. Porque aquele que come e bebe deste cálice se reconhece como pecador. E reconhece que somente a graça de Cristo, o amor de Deus demonstrado por Cristo na cruz, é que nos dá salvação. É que nos coloca na mesma posição de santidade, de perdão, de justiça que foi dado por Cristo a todo ser humano. Ser cristão é convidar todas as pessoas, independente do que for, a sentar-se na mesa. Eu quero convidar você hoje a participar comigo desta mesa, no amor de Cristo Jesus. Nós vamos então comer do pão e beber do cálice. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração. Pai amado e eterno, nós queremos te louvar, te agradecer pela esta oportunidade de participarmos desta mesa. E é bom, Senhor, participar dela sabendo que não sou maior do que aqueles que estão participando comigo hoje desta mesa. Que nós somos todos nivelados pelo pecado da mesma maneira. E que fomos todos justificados pelo teu sangue da mesma maneira. Que aos teus olhos, diante da tua presença, somos todos filhos, todos seres humanos, todos criados por ti da mesma maneira. Independente, Senhor, de nossas posições sociais, independente de nossas conquistas financeiras, de nossa raça, pele, cor, independente, Senhor, daquilo que alcançamos como carreira, independente, Senhor, somos todos iguais. E nós queremos participar dessa mesa com essa consciência de que já não existem mais judeus nem gregos, nem bárbaros, Senhor. Já não existe mais diferenças, porque somos todos um em Cristo. Obrigado, Senhor, por ter morrido a nossa morte, por ter nos justificado com teu sangue precioso, por nos convidar para participar deste banquete, da tua mesa. Em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em sua
quero convidar você agora a fazer o que Jesus nos ordenou a fazer. Quando ele estava com seus discípulos, ele disse: comei e bebei. E quando ele tomou do pão, ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei em memória de mim. Convido você agora a comer. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança que faço agora com vocês. Bebei em memória de mim. Pai, mais uma vez, nós fechamos nossos olhos, curvamos nossas cabeças para agradecer. Agradecer por ter salvo a mim, aqueles que me ouvem, aqueles que participaram desta mesa, porque estávamos condenados, Senhor. Mas o Senhor se ofereceu como sacrifício. Jesus morreu a nossa morte. E hoje celebramos a vida. Graças ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor. É no Teu nome santo que oramos. Amém. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Neste ano, estamos refletindo sobre o tema Trabalhando com Deus. Para que possamos trabalhar com Deus, precisamos colocar em ordem nosso mundo interior. Muitos guerreiros da fé, muitos cristãos caíram e ainda hoje caem, não por causa dos inimigos externos, dos inimigos visíveis, mas por causa da desordem em que se encontram seu mundo interior. Todos nós existimos em dois planos. Vivemos a vida nos relacionando com o mundo exterior, que está fora de nós, e com o mundo interior, que se encontra dentro de nós.
O mundo exterior corresponde ao mundo visível, público, onde nos relacionamos uns com os outros. Este mundo exterior demanda de nós muita energia e nos aprisiona em muitas tarefas, fazendo com que o mundo interior seja negligenciado por nós. O mundo exterior é o mundo do trabalho, das posses, do dinheiro, do cuidado com o corpo, do divertimento. Enfim, é o mundo onde externamos os nossos valores, desejos e sonhos. O mundo interior é o mundo invisível, o mundo espiritual, onde nos encontramos com nossa consciência, a nossa alma e com Deus. É no mundo interior que nos descobrimos de fato e não no mundo exterior. O mundo interior de uma pessoa pode estar em desordem, um verdadeiro caos. E ainda assim, ela pode ser bem-sucedida, se encontrar bem-sucedida no mundo exterior, no campo profissional, religioso, mas certamente este sucesso a levará à ruína, cedo ou tarde. E isso se deve porque as nossas escolhas, as nossas ações, elas são frutos de nosso mundo interior. E se o nosso mundo interior está em desordem, está um caos, cedo ou tarde isso irá se refletir no mundo exterior. Muitas pessoas tentam fugir de si e de Deus. Elas trabalham ativamente, se entregam a programações e reuniões, se envolvem num ativismo frenético, para não terem que confrontarem a si mesmas. Tentam apaziguar suas consciências através de realizações de tarefas, acreditando que produzindo muito encontrarão paz com Deus e automaticamente paz consigo mesmas. Mas isso não funciona. Isso é fruto de uma teologia ocidental, americanizada, capitalista. Vivemos prisioneiros de uma teologia de produção, de metas, de objetivos. Nós compramos essa ideia de que quanto mais ativo um indivíduo é, na vida ministerial, na vida da igreja, mais espiritual ele é. Quanto maior uma igreja, quanto mais atividade ela oferece, mais abençoada ela é. Mas o que realmente motiva essas pessoas a serem ativas? O que as impelem a realizarem tarefas para Deus? Suas motivações são genuínas? São puras? Uma espiritualidade sadia está diretamente relacionada com uma motivação correta do coração. Motivações erradas produzem uma espiritualidade doentia. E durante este mês de agosto, iremos refletir, tendo como base para a nossa reflexão, o livro de Gordon MacDonald, Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. E eu quero, neste momento, orar com você, para que nós possamos, então, entrar no tema de nossa reflexão deste domingo. Pai amado, eu quero clamar a Ti neste momento.
que possa falar através de meus lábios, que o Senhor possa se revelar a todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem neste momento. Não importa se domingo, se segunda, se terça, mas que este que está agora, esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, ela possa ser alcançada pelo Teu Espírito, ela possa discernir a Tua voz, e que eu seja tão somente um instrumento em Tuas mãos e nada mais. Que somente a Tua voz seja ouvida, Deus. Porque eu sei que as pessoas buscam a Ti neste momento, não a mim. Que a Tua voz se faça presente agora, Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gordon MacDonald diz que colocar em ordem o nosso mundo interior não é nada mais do que compreender todo o significado do senhorio de Jesus sobre nossa própria vida. Colocar em ordem o nosso mundo interior é uma tarefa que devemos realizar todos os dias de nossas vidas. E é também uma tarefa para a vida toda. Ela não se encerra enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, neste corpo a qual estamos presos, e que, segundo o apóstolo Paulo, um corpo corrupto, dominado pelo pecado, e que por causa do pecado produz caos e desordem em nosso homem interior e, consequentemente, em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Gordon MacDonald, em seu livro, dividiu o nosso mundo interior em 5 partes que iremos refletir ao longo deste mês. A primeira parte ele chama de nossa motivação de vida. A segunda parte, o emprego do tempo. A terceira parte, sabedoria e conhecimento. A quarta parte, força espiritual. E a quinta parte, restauração. Hoje, iremos tratar da primeira parte para colocarmos o nosso mundo interior em ordem. Nossa motivação de vida. São nossas motivações que nos impulsionam a vivermos. São elas que nos fazem agir e reagir frente ao mundo que nos cerca. Por isso é importante que tenhamos claro o que verdadeiramente nos motiva a fazer o que fazemos e a sermos o que somos. Gordon MacDonald dividiu as pessoas em 2 grupos com relação à motivação de vida. O primeiro grupo ele chama de impelidas e o segundo grupo ele chama de chamadas. De uma maneira bem simples, as pessoas impelidas são motivadas na vida por impulsos errados, não genuínos, não em conformidade com a verdadeira natureza humana criada por Deus. Enquanto as pessoas chamadas são motivadas na vida por impulsos corretos, genuínos, em conformidade com a verdadeira natureza humana criada por Deus. Os impelidos, diante as adversidades da vida, são engolidos por elas, pois não possuem estrutura interna para suportar as adversidades. O caos exterior que as cercam se torna ainda maior por causa da desordem de seu mundo interior. Desta forma se cumpre o que está escrito na Bíblia: um abismo atrai
outro abismo. Os chamados têm uma força que vem de dentro, é a força de Deus, que lhes dá perseverança e poder, e que produz neles resistência aos golpes externos proporcionados pela vida. As pessoas chamadas podem ou não serem dotadas de qualidades e bens, mas o que determina serem chamadas é o simples fato de desejarem Deus pelo que Ele é, sem interesse algum no que Ele pode dar ou realizar. É o discernimento claro de quem Deus é e de quem eles são. Os impelidos normalmente desejam Deus para alcançarem suas realizações pessoais. Estes buscam a Deus e até são muito ativos na igreja, mas no fundo, buscam a Deus para satisfazerem seu eu. Pessoas geralmente se tornam impelidas, porque seus pais nunca lhes disseram palavras de elogios, nunca demonstraram aprovação em suas realizações e conquistas, de forma que estes cresceram precisando provar que eram dignos de elogios e de aprovação. Suas vidas são movidas pelo desejo e pela busca incessante de aprovação e aceitação. Outras pessoas se tornam impelidas porque na infância foram privadas de amor e aceitação. Viveram sendo humilhadas e rejeitadas pelos familiares ou pelos colegas da escola. E ainda outras se tornam impelidas porque cresceram num ambiente compulsivo, doentio, onde aprenderam que a vida só tem sentido quando se ganha, quando se vence. O mundo interior para essas pessoas não tem valor algum. A vida consiste no adquirir a admiração das pessoas, pois só assim elas se tornam vistas e reconhecidas. Nessa manhã, eu vou abordar apenas este grupo de pessoas que Gordon MacDonald chama em seu livro de impelidas. E à noite, o pastor Décio irá abordar o grupo de pessoas denominadas chamadas. Vejamos então as características que definem as pessoas impelidas. O autor do livro Põe a Ordem no seu mundo interior nos apresenta 8 características de uma pessoa impelida. A primeira característica é que as pessoas impelidas, na maior parte dos casos, só se satisfazem ao ver o trabalho realizado. Elas realizam tarefas com o fim de ouvir elogios e encontrar satisfação. Acabam se tornando prisioneiras da psicose da realização. Elas querem realizar mais e mais tarefas para ouvir mais elogios e sentir-se cada vez mais valorizadas. Elas querem terminar a tarefa para ouvir elogios. Elas realizam a tarefa pela tarefa. Para elas não importa o processo, o tempo, nem o custo da tarefa. Elas não conseguem aproveitar os bônus que a tarefa pode lhes oferecer enquanto a realizam. Elas só conseguem pensar na satisfação após o término da tarefa, nos elogios que a tarefa irá proporcionar. Elas estão em busca unicamente de valorização e de aceitação como ser. Elas podem fazer muito na igreja ou em qualquer lugar, mas elas estão fazendo para si mesmas, não para Deus. As pessoas impelidas têm
como segunda característica, uma preocupação com os símbolos, com a ideia que está associada a este símbolo. Então, elas realizam algo para alcançar determinados símbolos e aquilo que estes símbolos podem oferecer a elas. Realizar tarefas fazem, neste sentido, se sentirem poderosas diante das demais pessoas. Elas realizam tarefas na busca de fortalecer este sentimento de poder. Elas são impelidas a realizar com o fim de alcançarem um status diante da sociedade. Estão em busca de reconhecimento social. Elas realizam com o fim de obterem melhor colocação social, profissional e acadêmica. Então, elas estão atrás do símbolo que isto pode lhes dar. Um título que pode vir agregado. A terceira característica é que as pessoas impelidas geralmente se acham dominadas por uma descontrolada busca da superação. Pessoas assim estão sempre insatisfeitas com a vida, consigo mesmas, pois sempre desejam o que ainda não alcançaram. Estão sempre trabalhando para se superarem e nunca conseguem desfrutar do que já alcançaram. E este sentimento se reflete em suas relações, de forma que nunca se sentem satisfeitos com o trabalho de seus subordinados ou com aquilo que seus amigos lhe oferecem. Pessoas assim se tornam chatas e ingratas. A quarta característica de pessoas impelidas é que elas tendem a ter pouca consideração para com os princípios morais, como honestidade e respeito mútuo. Gradativamente vão se tornando mais corruptas, mais fraudulentas, mentirosas, imorais, inimigas do bem. Elas dão pouco valor à ética e à moral, pois a busca pelo sucesso exterior se torna tão forte que as impedem de avaliar o seu mundo interior. Não conseguem ver que estão construindo um mundo exterior, bem-sucedido às vezes, mas a custas do mundo interior, e que um dia isso lhes será cobrado, seja aqui ou após a morte. A quinta característica é que as pessoas impelidas muitas vezes possuem pouca ou nenhuma habilidade no trato com outros. Não significa que elas não se relacionam, mas para elas alcançarem os seus projetos é mais significante do que cultivar bons relacionamentos. Dessa forma, quando uma pessoa não tem utilidade em seus projetos, ela se torna dispensável para eles. A sexta característica é que as pessoas impelidas tendem a ser fortemente competitivas. Elas veem cada esforço a ser feito como um jogo de vida ou morte. E é claro que elas acham que têm de vencer a todo custo, sempre, para estar bem aos olhos de todo mundo. E neste desejo de obter o sucesso, de realizarem seus próprios projetos, passam a ver todas as pessoas como competidoras e não parceiras. Elas não trabalham para o bem comum de todos, mas para a realização pessoal. A sétima característica é que as pessoas impelidas, em geral, se irritam com enorme facilidade. Sua raiva pode entrar em erupção a qualquer momento. Todas as vezes que elas percebem um antagonismo ou uma deslealdade por parte de alguém com relação aos seus projetos, ela logo estoura. O gatilho da raiva é disparado. Basta alguém discordar delas ou oferecer uma solução diferente da que elas
propuseram. Essa raiva se manifesta das mais diversas formas. Agressão física, uma agressão verbal, ou mesmo através de uma perseguição pessoal, na tentativa de sabotar tudo o que o colega fizer ou falar. E a oitava característica é que as pessoas impelidas geralmente são indivíduos que estão sempre muito atarefados. Estão ocupados demais com seus projetos para cultivarem bons relacionamentos com a família, irmãos da igreja, vizinhos e colegas de trabalho. Nem preciso dizer que eles nem têm tempo de qualidade para construírem um relacionamento profundo com Deus. O tempo de suas agendas são gastos para o seu aperfeiçoamento profissional e pessoal somente, para que ela consiga alcançar os seus objetivos pessoais e realizar as tarefas desejadas. Essas 8 características de uma pessoa impelida nos deixa claro que pessoas impelidas sacrificam o desenvolvimento das demais pessoas ao seu redor em prol de suas realizações. Este tem sido o erro de muitos pastores, líderes e empreendedores de maneira geral. Muitos olham tanto para o resultado e se alegram neles, sem perceberem o rastro de mortes que deixaram no caminho. Veremos agora um personagem bíblico que tipifica bem uma pessoa impelida. Vamos olhar atentamente para a vida do rei Saul e buscaremos descobrir quais eram suas motivações de vida. A história do rei Saul começa com um início promissor. E eu quero convidar você a ler comigo, então, 1 Samuel, capítulo 9, verso 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Saul foi o primeiro rei de Israel. Sua história é introduzida na história de Israel de uma forma muito promissora, quando avaliada pelos valores do mundo externo, visível, que rege o nosso sistema de governo. Diante este olhar, 3 vantagens são apontadas na vida de Saul. A primeira vantagem é que ele descendia de uma família rica e influente. Isto significa que sua família tinha muitos bens e poder para negociar na vida pública de Israel. A segunda vantagem é que ele era belo, um jovem de boa aparência, possivelmente um Brad Pitt, né? Alguém que todos gostariam de ser. O povo olhava para Saul e projetavam nele seus sonhos pessoais. E a terceira vantagem de Saul era que ele possuía um corpo físico bem desenvolvido em relação aos demais homens de Israel. Devemos nos lembrar que Saul era o desejo de consumo de seus dias. O povo havia pedido a Samuel um rei conforme os reis das demais nações. Um rei segundo o coração deles, dos homens, e não de Deus. Saul é escolhido por Deus para atender ao desejo do povo de Israel. Logo após
ser ungido por Samuel como rei de Israel, Saul é levado por Deus a vivenciar uma experiência sobrenatural, uma experiência extraordinária, que deveria ser para ele um marco do poder e da presença de Deus em sua vida, a partir daquele momento. Saul é tomado pelo Espírito de Deus, entra em transe e profetiza, conforme podemos ver em 1 Samuel, no capítulo 10, verso 10 e 11. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele, de Saul, e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam, viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Eu quero aqui abrir um parênteses, aproveitar esta oportunidade para dizer que vivenciar experiências sobrenaturais, extraordinárias com Deus, não nos torna mais santos e nem mais capacitados para o ministério que Deus tem para nós. Essa mesma verdade, ela é confirmada na experiência da transfiguração de Jesus, quando Pedro, Tiago e João têm um encontro com Moisés e Elias. Contudo, no dia seguinte da transfiguração, dessa experiência extraordinária, eles estavam repreendendo a quem não deveriam repreender. E nem sequer conseguiram atender à solicitação de um pai que clamava pela libertação de seu filho que se encontrava endemoniado. Portanto, vivenciar experiências sobrenaturais não produz transformação em nosso caráter. Somente conversões genuínas transformam nosso caráter. Fecho aqui o parênteses. Voltemos ao nosso texto. Tudo colaborava para que Saul se tornasse um grande rei. O cenário estava pronto para que seu nome entrasse na história dos grandes reis de Israel. Saul alcançou sucesso imediato no início de seu reinado. Deus era com ele e todos o admiravam e o seguiam fielmente. Entretanto, Saul caiu. O ungido de Deus caiu. Como caiu o ungido de Deus? Como Saul, um homem tão promissor, caiu? O que o levou a cair? Ele não foi vencido pelos inimigos externos, mas pela desordem de seu mundo interior. Sua queda se deu por não ter dado atenção ao seu mundo interior, por não ter cuidado de seu coração. Saul termina sua história de forma melancólica, se lançando sobre sua própria espada. Saul era um homem impelido, que tomava decisões baseadas nas necessidades pessoais de sua alma e em seus interesses estratégicos para manter o seu poder, seu status diante dos homens. Vamos pontuar alguns erros de Saul, e eu peço que você me acompanhe com muita atenção. Primeiro erro: Saul se julgou maior que todos. Saul exerceu uma função que era prerrogativa do sacerdote e dos profetas. Eu quero ler com você o texto onde ele comete este erro. 1 Samuel, capítulo 13, nós vamos ler do verso 7, da parte B deste verso até o 12.
Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Saul havia sido ungido para ser rei. Somente rei, e não sacerdote, nem profeta. Fazer uso de um poder, de uma função que não lhe foi confiada, é se julgar acima de todos. Esse é o pensamento do soberbo. De fato, muitas coisas colaboraram para a decisão errada tomada por Saul. Os inimigos estavam próximos, seus soldados estavam tremendo de medo e muitos começaram a ir embora. Samuel estava atrasado. E era importante para Saul que seus homens acreditassem que Deus estava com eles. Oferecer os sacrifícios traria a confiança de seus homens de volta. Dessa forma, Israel teria a chance de vencer a guerra. Assim deve ter pensado Saul. Saul, então, foi estratégico, mas não temente a Deus. Sua percepção errada de si mesmo o levou a uma decisão errada, equivocada. A desordem de seu mundo interior trouxe desordem para o seu mundo exterior. Acreditar que ele era maior que os outros, que detinha todo o poder, que poderia exercer tudo o que desejasse, foi a sua ruína. Pessoas impelidas agem movidas pelos valores do mundo externo que as envolvem. O mundo regido pelos homens nos ensina a pensarmos que somos melhores do que de fato somos. O mundo externo nos ensina que aqueles que alcançam dinheiro, poder, fama, podem todas as coisas, estão acima de todos os demais seres humanos. Elas não se veem mais como seres humanos, mas como pessoas funcionais dentro de um sistema maligno e hierárquico. Recentemente assistimos um desembargador humilhar um policial municipal por causa de sua posição social. Um pouco antes, um engenheiro havia feito o mesmo. Pessoas impelidas agem estrategicamente, priorizando suas agendas e motivações pessoais. Qual foi a motivação de Saul em oferecer sacrifícios? Quando lemos o verso 12, percebemos claramente uma preocupação consigo mesmo, com sua vida. Ele não estava preocupado com o povo. Saul não se compreendia como um com o povo. Ele se via como governante, a quem o povo devia servir, e não um servo do povo. O medo de perder o povo que o servia levou Saul a usurpar a função de Samuel. Ele priorizou sua agenda pessoal. Ele agiu em prol de si mesmo. Ainda que tomemos decisões corretas, mas quando
tomadas, usurpando de uma função ou autoridade que não nos foi dada, ela se torna errada. Os fins não justificam os meios. Precisamos respeitar a autoridade e a função que Deus deu a cada pessoa. Ninguém é maior que ninguém. Pessoas exercem funções diferentes, ocupam cargos diferentes, alcançam status diferentes, mas todas são simplesmente pessoas aos olhos de Deus. E diante de Deus, todos os títulos se acabam. Todos somos pecadores e somente em Jesus encontramos justificação e perdão para os nossos pecados. A atitude daquele desembargador, a atitude daquele engenheiro, é uma atitude feita e realizada por Lúcifer. Se você se encontra como Saul, cercado pelos inimigos, acreditando que Deus está atrasado em seu socorro, não se precipite. Não olhe para a sua agenda pessoal neste momento. Confie em Deus. Confie em todo o tempo, em todas as circunstâncias. No tempo certo. No tempo certo. Ele, Deus, estenderá as mãos e te livrará do inimigo. Espere Deus agir por você. Enquanto isso, trabalhe para Ele e por Ele. O segundo erro de Saul é que Saul se apegou ao poder. Saul amou o poder. O amor ao poder cria desordem no coração do homem. Saul, no íntimo de seu ser, já não se via como um servo de Deus, que trabalhava para Deus. Pelo contrário, ele acreditava que Deus trabalhava para ele, pois ele era o rei de Israel. Pessoas impelidas se apegam ao poder facilmente, pois o poder as torna alvos de elogios, como também proporcionam a elas a capacidade de realizarem seus desejos pessoais. Diante disso, usam do poder, manipulando-o para se manterem e perpetuarem-se no poder. É muito comum vermos pessoas que alcançaram o poder trabalharem para mudarem a constituição de seus países com o fim de poderem se manter no poder para sempre. Entretanto, ao usar do poder para usurpar uma posição que Deus não lhe outorgou, Saul perdeu seu poder definitivamente. Deus retirou dele a unção para reinar, conforme nós podemos ver em 1 Samuel, capítulo 13, verso 13 e 14. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A partir desse dia, o medo de perder o seu trono tomou conta do coração de Saul. Saul se tornou um homem perturbado, vendo que a popularidade de Davi, escolhido por Deus para substituí-lo, crescia, passou a odiá-lo e persegui-lo ferozmente. Saul usou de seu poder
manipulando indevidamente para tentar matar aquele que Deus escolhera para substituí-lo. Pessoas impelidas não aceitam o crescimento de outras pessoas. Elas se sentem ameaçadas, pois não possuem uma clara visão de sua identidade em Deus e nem de sua missão. Passam a ver os outros como concorrentes, quando deveriam vê-los como companheiros na missão dada por Jesus. Pessoas impelidas não têm disposição de transferir seus ministérios, cargos, títulos a outras pessoas, pois elas não conseguem existir sem eles. Elas acham que são o que fazem. O que as define é o título que recebem de suas tarefas. Você pergunta para alguém: quem é você? Aí ela responde: sou pastor, sou médico, sou um desembargador, sou engenheiro. Elas se definem pelo serviço que prestam à sociedade, ou que prestam ao corpo de Cristo. Enxergam sua importância pelo que fazem e não pelo que são. Alguns pastores e líderes de ministérios estão presos nessa armadilha. Quando aquilo que somos e o que fazemos se tornam uma coisa só dentro de nós, nos tornamos escravos do que fazemos. E então passamos a realizar mais e mais coisas com o fim de sermos mais elogiados, mais aceitados, né? E mais reconhecidos por aqueles que nos cercam. Nosso sentimento de valorização está atrelado às nossas realizações. O texto diz que Deus buscou um homem segundo o seu coração. Davi foi encontrado por Deus quando ainda era somente um pastor de ovelhas. Ele não tinha realizado nada de excepcional até aquele momento. Ele não tinha nenhuma tarefa invejável, desejável pela sociedade de seus dias. Mas tinha um coração segundo o coração de Deus. O que nos diz que Saul não tinha. Davi sabia quem Deus era e quem ele era claramente. Saul perdeu a noção de quem Deus era e de quem ele era. Saul também perdeu a noção de que era importante para Deus pelo que era e não pelo que fazia. Ele não abria mão agora do ofício de rei, pois acreditava que era aquilo que o definia como pessoa. Era aquilo que o tornava aceitável diante da sociedade e talvez em seu coração diante de Deus. Ser rei o tornava popular e respeitado pelo povo, mas para Deus isso era indiferente. A motivação de Saul no exercício de seu reinado era pelo desejo de ser reverenciado e reconhecido como o maior de todos. Por isso, o crescimento de Davi o incomodava. Talvez você esteja preso nessa armadilha. Você trabalha exaustivamente, mais e mais, com o fim de ser elogiado, respeitado em sua empresa, em sua casa. O mesmo pode estar acontecendo em sua vida religiosa. Você serve exaustivamente na igreja, em busca de reconhecimento espiritual pelo pastor e demais irmãos. Saiba que Deus te ama. Não pelo que você faz, mas pelo que você é para Ele. Jesus morreu na cruz por você. Não pelo que você fez, nem pelo que você pode vir a fazer, mas pelo que você é para Ele. Você é filho amada,
filho amado de Deus. Você é precioso para Deus. Ele te ama como você é. O terceiro erro de Saul é que Saul deu lugar em seu coração às vozes externas. Saul, não conseguindo ouvir a voz de Deus, buscou a orientação de uma médium, mesmo sabendo que Deus abomina aqueles que consultam espíritos, conforme lemos em 1 Samuel 28, versículo 7. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Endor. Saul abriu mão dos valores e princípios de Deus, que haviam sido ordenados por Deus através de Moisés, para tentar acalmar seu coração. E eu quero deixar aqui para você o texto de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 12, onde Moisés declara que a consulta a espíritos é abominação a Deus. Pessoas impelidas priorizam seus sentimentos e desejos acima de tudo. E elas estão sempre necessitadas de autoafirmação, de coisas externas, que lhe deem segurança e um pouco de paz, pois seu homem interior ou a sua mulher interior estão totalmente em desordem. Diante desta necessidade, se abrem para as diversas vozes que ecoam neste mundo dominado pelo maligno, até mesmo vozes do além, do inferno, como fez Saul. Se você está em desespero, não está conseguindo ouvir a voz de Deus, está sem paz, talvez dominado pelo sentimento de culpa, está tentando urgentemente ouvir alguém que te dê uma afirmação positiva, que te faça se sentir seguro ou segura. Cuidado. Cuidado com as muitas vozes que este mundo oferece. Cuidado com as vozes dos falsos profetas. Cuidado com as vozes daqueles que se revestem de santidade e usam do nome de Deus para praticar estelionatos celestiais. Cuidado com os gurus evangélicos, cristãos, sacerdotais. Principalmente, não busque as vozes daqueles que estão desencarnados, pois isto é abominação a Deus. Não provoque a ira de Deus. Você, mãe, pai, esposa ou filho que perdeu um ente querido, não busque, através dessas religiões de consulta a espírito, entrar em contato com aqueles que você perdeu. Isso é engano e é abominação a Deus. Não faça isso. Vá para o seu quarto. Ore a Deus em secreto. Aquiete seu coração. Silencie sua alma. Leia a Bíblia. E espera. Espera atentamente, que Deus te responderá. De alguma forma, Ele irá falar contigo. Eu quero concluir esta mensagem, dizendo a você que Saul vinha de uma família poderosa, de grande influência na tribo de Benjamim. Uma família acostumada a lidar com o poder. Possivelmente aprendera com seu pai a lidar com o poder de forma estratégica, usando-o para se beneficiar dele, e não para servir aos interesses do povo e principalmente aos interesses de Deus. Saul era um homem interiormente desestruturado. Seu coração era governado pelo seu eu e não por Deus. Por isso caiu o ungido de Deus.
Infelizmente, as igrejas estão cheias de Saul, pessoas impelidas, agarradas a cargos, títulos, ritos, matando e ferindo muitas pessoas, em vez de produzirem vidas. Fontes secas, que secaram ao se deixarem serem motivadas pela busca das realizações pessoais. Mas Deus pode renovar sua vida hoje. Agora, aonde você se encontra, Ele pode fazer transbordar água viva da fonte seca. Deus quer transformar você que se identificou como uma pessoa impelida, em uma pessoa chamada. Portanto, não perca a mensagem de hoje que será trazida pelo pastor Décio. Ele vai apresentar as características de uma pessoa chamada. Deus te abençoe grandemente. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome
esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.